Você já se sentiu sufocado, mesmo respirando, como se o mundo ao seu redor estivesse em silêncio, mas sua mente gritasse sem parar? Talvez você tenha tentado encontrar força nos outros, apoio nas palavras de quem nunca te entendeu, e agora tudo o que resta é o cansaço de lutar contra uma vida que parece te empurrar para o fundo todos os dias. A verdade é que muitos vivem assim, rodeados de vozes externas, opiniões sem valor, exigências que não pedimos e cobranças que jamais aceitariam se estivessem no nosso lugar. A pressão da produtividade, o medo de decepcionar, a necessidade constante de agradar, isso destrói qualquer paz, corrói a alma, transforma o ser humano em uma sombra do que ele poderia ser. Mas escute com atenção. Você não está quebrado, você não está perdido, você apenas se afastou da sua própria essência. Os estoicos não buscavam o controle sobre o mundo, eles buscavam o controle sobre si. Eles sabiam que a paz não é encontrada nos acontecimentos ao redor, mas na forma como você os interpreta, na forma como você decide reagir, pensar, agir, mesmo quando tudo desmorona. A filosofia estoica não foi criada para salões acadêmicos, ela nasceu no fogo do sofrimento, da injustiça, da dor, da prisão, do exílio, e mesmo ali, mesmo quando tudo parecia perdido, ela ensinava uma verdade imutável. Você ainda tem escolha. Você ainda pode reconstruir sua mente. Você ainda pode encontrar serenidade, mesmo no meio do caos. Mas para isso, você vai precisar silenciar o ruído de fora e voltar-se para dentro. Hoje eu quero te guiar por esse caminho, não com promessas vazias, mas com os princípios que sustentaram os homens mais resilientes da história. Seja você quem for. Esteja você onde estiver. Você pode reencontrar a paz, mas isso começa agora e começa por dentro. O primeiro passo é entender o que está e o que não está sob o seu controle. Essa simples distinção, ensinada por Epicteto há 2000 anos, é uma das ideias mais poderosas que um ser humano pode absorver. Mas não se engane, ela não é apenas teórica. Ela transforma a forma como você vive, respira, reage ao que acontece. Quantas vezes você se frustrou por causa de algo que outra pessoa disse? Quantas noites você perdeu tentando agradar alguém que, no fim, continuou te tratando com indiferença? A maioria das nossas angústias nasce da ilusão de controle. Achamos que podemos mudar o outro, que podemos forçar o mundo a nos entender, que temos o poder de controlar tudo à nossa volta. Mas não temos. O estoico entende que há uma linha invisível e inegociável entre o que depende de mim e o que não depende. Depende de mim o que eu penso, o que eu escolho, como eu ajo, mas não depende de mim o que os outros sentem, o que os outros julgam, o que os outros fazem. E quando você realmente aceita isso, você se liberta. Imagine caminhar pelas situações mais difíceis da vida sem ser abalado. Imagine ouvir críticas injustas e ainda assim manter sua dignidade. Imagine perder algo ou alguém e ainda assim preservar sua clareza interior. Isso não é insensibilidade, isso é poder. O poder de quem entende que há um centro em si que ninguém pode tocar. O poder de quem não vive reativo às emoções alheias. O poder de quem não se deixa manipular pela necessidade de aprovação. Essa é a primeira chave do estoicismo. Domine o que está sob seu controle e liberte-se do resto. A paz começa aqui, na decisão consciente de focar no que você pode transformar e abandonar o peso de tudo o que nunca esteve em suas mãos. Você já reparou como, muitas vezes, não é o que acontece, mas sim como você reage ao que acontece, que define o rumo da sua vida? Um simples olhar torto, uma palavra atravessada, um silêncio mal interpretado, e de repente,
Você está afundado num mar de ansiedade, raiva, ressentimento. Não é o mundo que te destrói. É a tempestade que você alimenta dentro de si, sem perceber. Os estoicos sabiam que as emoções não são inimigas, mas também sabiam que sem disciplina elas se tornam tiranas. Elas tomam o controle da sua mente, te jogam contra as paredes do orgulho, do medo, do desejo por aprovação e te transformam num escravo das circunstâncias. A disciplina emocional não é reprimir o que se sente, é observar o que se sente e não se confundir com isso. Quando alguém te ofende, o que dói mais, a ofensa em si ou o pensamento que você criou a partir dela? Eu não merecia isso. Eles deviam me respeitar. Eu preciso responder à altura. Mas e se você simplesmente deixasse passar? E se você, como um sábio em meio a crianças, decidisse que a sua paz vale mais do que a última palavra? Sêneca escreveu: a maior prova de superioridade é suportar com tranquilidade aquilo que nos fere. E é isso que o estoico faz. Ele sente, mas não se rende. Ele ouve, mas não se contamina. Ele observa, mas não reage automaticamente. Essa é a disciplina que separa os comuns dos grandes, a capacidade de não se permitir ser arrastado pela emoção do momento, de pausar, refletir e escolher responder com sabedoria. Você não precisa gritar para ser forte. Você não precisa se explicar para se justificar. Você só precisa ser maior do que o impulso. Porque toda vez que você cede à raiva, ao medo, à vontade de provar algo, você dá o poder ao outro. Mas quando você escolhe manter a serenidade, você mostra que ninguém tem acesso ao seu centro, além de você mesmo. E esse é o verdadeiro autocontrole. Você já se sentiu travado, como se estivesse preso em uma vida que anda em círculos, acorda, vive no automático, tenta dar conta de tudo, mas no fundo, sente que nada realmente avança? Esse é o sintoma mais comum de uma mente desconectada do propósito, uma vida que se tornou reativa e não intencional. E o estoicismo ensina com absoluta clareza que agir sem direção é desperdiçar a única coisa que nunca volta: o tempo. Marco Aurélio escreveu: não perca mais tempo discutindo o que um bom homem deve ser, seja um. Essa frase, embora simples, é um golpe direto na procrastinação disfarçada de reflexão. Muita gente pensa demais, planeja demais, busca demais, mas age de menos. O estoico não vive esperando o momento ideal. Ele age, mesmo em meio ao caos, porque ele sabe que o mundo não vai se alinhar aos seus desejos. E que se você não tomar as rédeas da sua rotina, o mundo tomará por você. Por isso o estoico vive cada dia com disciplina. Não a disciplina militar, rígida, fria, mas a disciplina que nasce da consciência do valor do agora. Se você quer encontrar paz, precisa agir com clareza, levantar-se mesmo sem motivação, fazer o que precisa ser feito, mesmo sem aplausos. Colocar o foco no que depende de você e abandonar a ansiedade pelo que ainda não chegou. Isso é produtividade sob a ótica estoica. Produzir com propósito, viver com direção. Levantar-se pela manhã não para sobreviver, mas para construir, mesmo que seja em silêncio, mesmo que ninguém veja. Enquanto os outros vivem correndo atrás do vento, tentando agradar todo mundo, o estoico trabalha em silêncio, focado, firme, como uma rocha em meio à tempestade. E é isso que te devolve o controle da vida, agir com propósito todos os dias, até que o caos se canse de te testar. Existe uma prisão invisível que sufoca milhões de pessoas todos os dias. Não tem grades, não tem celas, mas mantém a mente acorrentada, os sonhos engavetados e a alma silenciada. Essa prisão é a necessidade de agradar os outros. Quantas decisões você já tomou com medo do que iriam pensar?
Quantas vezes deixou de agir por medo de ser julgado, criticado, rejeitado? Quantas vezes se escondeu atrás de sorrisos forçados, palavras medidas e atitudes moldadas para não incomodar? O estoico não vive assim. Epicteto nos ensinou: se você quer ser livre, então pare de querer que os outros pensem bem de você. A verdadeira liberdade começa quando você se liberta da necessidade de ser validado. Quando você entende que a opinião alheia é reflexo da mente de quem observa e não da sua essência. Se alguém te critica, essa crítica diz mais sobre ele do que sobre você. Se alguém te rejeita, não é o seu valor que diminui, é a visão do outro que é limitada. O estoico é livre porque ele vive em alinhamento com seus próprios princípios e não com as expectativas externas. Ele não se curva para agradar, nem se rebela para confrontar. Ele simplesmente segue firme, porque sabe quem é. Você quer paz? Então pare de buscar aprovação, onde nunca haverá aceitação verdadeira. Pare de se moldar para caber em espaços pequenos. Pare de se calar para que os outros não se sintam desconfortáveis com sua grandeza. A mente estoica é treinada para ignorar os ruídos externos e ouvir o que realmente importa: a voz da razão, a voz da consciência, a voz da virtude. Você não está aqui para ser compreendido por todos. Está aqui para ser íntegro com seus valores. Está aqui para viver uma vida com significado, mesmo que isso incomode os que vivem no raso. A liberdade que você procura não está nas ruas, nem nas redes sociais, nem na aceitação de ninguém. Ela está no instante em que você decide que não precisa mais da permissão de ninguém para ser quem é. A vida nunca será silenciosa. Sempre haverá barulho, sempre haverá pressão, sempre haverá caos. Mas o estoico aprende a viver em paz mesmo no olho da tempestade. Você não controla o mundo, não controla as pessoas, não controla o tempo, o governo, o trânsito, as notícias, os comentários, as traições, as perdas. Mas há uma coisa, uma única coisa, que está sob seu total domínio: a sua mente. Sêneca dizia: aquele que conquista a si mesmo é invencível. A paz que você busca não está no mundo externo se organizando. Está dentro de você, no exato momento em que você decide não mais reagir como vítima, mas agir como mestre da sua mente. E essa decisão começa com um treino diário: perceber os pensamentos que surgem, observar as emoções sem ser arrastado por elas, aceitar o que não pode ser mudado e investir sua energia no que depende apenas de você. O estoico não espera a vida melhorar para se sentir em paz. Ele cria a paz como uma fundação interna, uma fortaleza mental, uma clareza que não se abala com o que acontece lá fora. Enquanto o mundo grita, o estoico silencia. Enquanto o mundo se desespera, ele respira fundo. Enquanto os outros reagem, ele pondera. E quando todos estão correndo em pânico, ele caminha com firmeza. Não porque é frio ou insensível, mas porque já entendeu que nenhuma tempestade externa pode invadir uma mente que aprendeu a estar presente e firme no agora. A paz não é ausência de problemas, é presença de propósito, é domínio próprio, é o entendimento profundo de que o caos só tem poder sobre quem vive distraído. Se você quer encontrar esse estado, comece agora. Sente-se, respire, observe o que pode controlar e deixe o resto ir. Porque, como disse Epicteto, o sofrimento não vem das coisas em si, mas da visão que temos delas. A verdadeira força não é medida em músculos, gritos ou imposição. Ela é silenciosa, inabalável, construída tijolo por tijolo através dos princípios que você escolhe seguir, especialmente quando ninguém está olhando. O estoicismo não é uma filosofia para os momentos fáceis. É um caminho para quem quer se manter firme, mesmo quando tudo à sua volta desmorona.
Os princípios estoicos são como colunas de mármore dentro da alma, e cada um deles, coragem, sabedoria, justiça e autodisciplina, é um lembrete constante de quem você precisa ser, não importa o que aconteça. Marco Aurélio escreveu: "Pare de discutir sobre o que significa ser uma boa pessoa, seja uma." A frase é simples, mas revela o coração de toda a filosofia estoica: agir com integridade, mesmo quando ninguém reconhece, mesmo quando ninguém entende. Na prática, isso significa escolher a verdade, quando a mentira parece mais conveniente. Significa fazer o certo, mesmo quando dá mais trabalho. Significa não ceder às tentações de curto prazo, quando você tem clareza do que quer construir a longo prazo. Ser estoico não é ser frio, é ser firme. É saber que a vida vai te testar com perdas, injustiças, provocações e silêncios, mas que tudo isso são oportunidades para mostrar a força invisível que te sustenta por dentro. Porque no final, a sua verdadeira força se revela quando você é capaz de manter a mente calma, enquanto o mundo espera que você desmorone. Quando você segue seus princípios mesmo em silêncio, mesmo cansado, mesmo sem apoio. É esse tipo de força que constrói uma vida invencível, uma vida que não depende de aplausos, de sorte ou de circunstâncias favoráveis, mas apenas de uma coisa: da sua escolha diária de ser aquilo que ninguém pode tirar de você. A vida vai te ferir, vai te frustrar, vai arrancar coisas, pessoas, sonhos, e quando isso acontecer, você terá duas escolhas: ser destruído por aquilo que te machucou ou se tornar mais forte por causa disso. O estoicismo não nega a dor. Ele a observa, estuda e a transforma. Sêneca escreveu: "Nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde vai." A dor é inevitável, mas o sofrimento é escolha. E o estoico escolhe usar a dor como ferramenta de crescimento. Quando o mundo desaba, ele não pergunta: "Por que isso aconteceu comigo?" Ele pergunta: "Como posso crescer a partir disso?" Se você está com a vida fora de controle, se sente perdido, cansado, sem direção, saiba que esse caos pode ser o início da sua construção. Cada lágrima pode se tornar sabedoria. Cada queda, um degrau. Cada silêncio, um convite para ouvir a própria alma. A mente estoica aprende a agradecer não só pelos dias bons, mas também pelos difíceis, porque são eles que nos mostram onde ainda precisamos crescer. E quando você passa por tudo isso e não se torna amargo, mas se torna mais sábio, quando você para de reagir e começa a refletir, quando você deixa de se importar com o que os outros pensam e começa a viver de acordo com seus valores, nesse momento, você não apenas encontra paz, você se torna a própria paz. Então, se esse vídeo falou com você, se você sentiu que essa mensagem te alcançou no momento certo, saiba que isso não é por acaso. O estoicismo pode ser o caminho que você tanto procurava para reencontrar a sua força. Se inscreva no canal. Aqui você vai encontrar sabedoria, clareza e um novo modo de ver a vida. Juntos, vamos seguir esse caminho da razão, da virtude e da verdadeira liberdade interior.